Olá, gente linda! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou responder algumas das perguntas que mais me fazem todo santo dia. A primeira pergunta que eu sempre recebo é sobre a minha gestação. Como que foi a minha gestação, gente? E a minha gestação até os 9 meses foi uma gestação muito tranquila, sossegada, passei muito pouco mal. O meu parto, gente, foi normal. Eu tive a Sophie com 40 semanas, quase 41 semanas, né? Foi um parto bem sofrido, mas deu tudo certo no final, né? A cria está aqui, já vai fazer 4 aninhos e é isso que importa. Então a minha gestação foi tranquila. A outra pergunta que eu mais recebo também é com quantos anos a Sophie andou? A Sophie andou com 1 ano e 2 meses, eu acredito que ela estava ali dentro do esperado. Com quantos anos a Sophie aprendeu a falar? Hoje a Sophie tem 3 anos e 7 meses, e ali por volta de 3 anos e 1 mês, mais ou menos, foi quando ela aprendeu a falar, né? Ela falava muito gagã, engagá, e era só isso que ela falava. E agora, com 3 anos e 7 meses, a Sophie forma frases que a gente fica indignado. Gente, a Sophie, ela tá falando muito bem, a Sophie não falava nada, né? Eu sei que nós, mães de autistas, pais de autistas, a gente espera muito que eles falem. E o meu maior desespero era de nunca ouvir ela falar mamãe, né? Então eu esperei isso por quase 3 anos ali, esperando ela falar mamãe corretamente. E hoje é o que ela mais fala, mamãe. E já forma uma frase em seguida. Então a Sophie está falando muito bem, super bem. Ela começou esse ano de 2021, né, fazer fono. Ela fazia antes também, gente, só que era apenas 30 minutos de terapia e não era aba. Então, eu acredito ali que não tem ajudado muito. Só que as crianças autistas, elas são super inteligentes, elas podem não falar, mas elas prestam muita atenção no que você conversa com ela. Muitas das vezes compreende também. A Sophie, além dela não falar, ela também não compreendia quando eu dava alguns comandos bem simples para ela, como Sophie, pega a sua chupeta lá no quarto e traz sua coberta também. Ela não entendia. Então ela ia até a metade, ficava parada, às vezes ela só ficava olhando pro meu rosto, meio tipo, não entendia. Ela ficava desse jeito. A Sophie saiu da fralda com quanto tempo? Gente, isso daí demorou muito, né? Eu fiquei desesperada logo que eu tive o diagnóstico de autismo da Sophie. Achava que ela ia sair da fralda com 7 anos, porque quando você é mãe de autista de primeira viagem, né? E quando você cai nesse mundo que você não conhece nada, tudo que você mais ouve dizer é que tudo vai ser atrasado. Eu tinha muito medo. Quando a Sophie tinha 1 ano e 6 meses, eu já comprei um vaso sanitário, um mini vaso sanitário da Gimbal. Pelo Mercado Livre, eu acho que eu paguei ali uns torno de R$ 200 mais ou menos, mas foi essencial pra gente, né? Porque ele imita ali o vaso adulto. E ali eu comecei a fazer o desfraude, gente, e deu tudo errado, Todas as vezes que eu tentava fazer o desfraude, eu percebia que ela ficava com muito medo, então eu fazia um pouquinho de desfraude e parava, pra não causar mais trauma a ela. Então eu parava de fazer o desfraude quando eu percebia que ela estava meio que assimilando ali fazer o xixi e o cocô no vaso, a gente voltava de novo. Mas o desfraude veio acontecer ali com 2 anos e meio, quase 3 anos também. E a gente fez o desfraude do xixi primeiro, né? Ela conseguiu fazer o xixizinho primeiro. Teve ajuda, sim, da terapeuta ocupacional, mas a maior parte, gente, é dentro de casa. Então, eu contei muita história, eu inventava historinha, eu fazia brincadeira, gente, com o cocô, né? Não com o cocô dela de verdade, mas eu desenhava o cocô, a gente fazia o desenho do xixi, então todas as atividades eram relacionadas ali ao desfraude. E eu consegui fazer o desfraude primeiro do xixi e depois eu fiz o desfraude do número 2. Então, agora a Sophie está 100% desfraudada. No comecinho ela usou fralda para dormir, mas a Sophie sempre foi aquele bebê que dormia, né? Com a fralda sequinha, amanhecia com a fralda seca, mas dava ali uns 10 minutos depois que abriu o olhinho, gente, ela enchia a fralda. Então eu fiz o desfraude, primeiro o noturno, depois eu fiz o xixi e depois o número 2. A Sophie vai pra escolinha? Sim, gente, a Sophie, ela vai pra escolinha desde quando a gente teve o diagnóstico de autismo ali por volta de 1 ano e 6 meses. Eu já coloquei ela na creche, logo começou a pandemia e parou tudo. E esse ano de 2021 ela começou na creche novamente, mas como a gente está morando em outra cidade, lá o sistema era híbrido, gente. Então é uma semana sim e uma semana não, o que não ajudou nada, gente. Só ela não acostumou na escola, tanto que ela vai para outra escola no ano que vem, que é mais perto de casa ainda, e eu acredito que vai dar super certo.
E a adaptação dela na escola, gente, da primeira vez, né, quando ela começou ali na creche em 2020, nos primeiros dias, assim, foi bem difícil, gente. Ela não interagia, eu ficava bem nervosa. Teve alguns dias que eu fiquei, acho que os 4 primeiros dias eu ficava ali na frente da creche esperando. Quem me segue no Instagram desde o começo pegou essa parte ali, eu gravava, eu ficava na sorveteria na frente até dar o horário dela ir embora. E depois de um mês, gente, ela já tava entrando sozinha e aí começou toda a pandemia e acabou com tudo. E no ano de 2021 ela começou lá em Santa Catarina, né, que é onde que a gente mora. Os primeiros dias também foram bem difíceis. Eles também ajudaram um pouco no desfraude, porém, quando chegava na creche, eles colocavam a fralda, no que atrapalha muito uma criança autista, né? Porque se uma criança típica já causa aquela confusão na cabecinha deles, imagine numa criança autista. Então, toda vez que eu tava fazendo desfraude, chegava na creche, eles colocavam a fraldinha nela e acabava com tudo, gente. Atrapalhava muito o processo, porque em casa a gente estimulava muito o desfraude, deixava sem fralda, né? Teve algumas vezes que ela fez sim xixi no chão. Porém, a maioria das vezes ela conseguia fazer no vaso. Era mais aqueles escapes que tem no começo do desfraude mesmo. E também a parte da alimentação, gente. A Sophie, ela não conseguia comer fora de casa. Além dela ser super seletiva, ela não aceitava alimentação porque é tudo diferente, é tudo integral, não tem açúcar, né? Não tem nada ali, não tem sal. Então, isso atrapalhou bastante, porque era uma coisa que ela também não estava acostumada a comer em casa. Então, isso também atrapalhou bastante, tanto que ela ficou o ano inteiro, só no finalzinho do ano que ela veio comer as primeiras colheradinhas de comida, gente. E quando ela comia, era no café da tarde, que era suquinho, pãozinho e bolachinha. Daí, sim, ela fazia a refeição, mas no almoço ali era só 3 colheradinhas e chega. A Sophie sempre deu crise quando saía de casa. Algumas vezes a Sophie dava crise sim, gente. Mas ali, por muitas das vezes, começava com uma birra e gerava uma crise nela. Então, às vezes ela queria alguma coisa e não podia dar. E a Sophie, ela sempre foi aquela criança que não sabia ouvir não, né? Agora ela já compreende um pouco mais. Depois que ela começou a falar, ficou tudo mais fácil pra gente. Mas toda vez que ela queria algo e a gente dizia não, ali já começava aquele chororô e se jogava. Teve um dia do shopping, gente, que eu lembro muito bem, que foi bem quando a gente chegou em Santa Catarina. A gente fez todo o nosso passeio ali, a Sophie não falava ainda, né? Deixei ela super à vontade, ela correu pra todo lado. Levamos ela naquela área de brinquedos do shopping, né? Que todo shopping tem. E ali ela ficou por muito tempo, umas 2 horas brincando por ali. Quando eu falei que a gente ia embora, gente, a Sophie se transformou. A gente não era mais a minha filha ali. Ela começou a se jogar no chão, só deu, na verdade, gente, só deu tempo de eu descer ela da escada rolante, né? Desci com ela e tinha um espaço, eu lembro até hoje que era um banco aqui e um aqui. E ela ficou ali no meio, gente, se batendo e já tava quase na hora do shopping fechar, né? A gente sempre vai um pouquinho mais tarde para não pegar muita muvuca, né? Apesar que final do ano foi bem complicado, mas hoje em dia ela não liga mais se tiver muita gente, muito barulho. Ela tá bem mais acostumada. Mas ela ficou ali naquele lugarzinho, gente. Ela se bateu, se jogou, chorou. Fez aquele escândalo todo, né? Quem é mãe de autista sabe quando uma criança tem crise, como que a criança fica, né? Ela fica com uma força assim, gente, surreal. A gente não conseguia segurar ela, então a gente preferiu deixar ela ali no chão. Deixou ela fazer toda aquela descarga sensorial que ela tinha recebido quando chegou ali. Então, quando a criança chega num lugar que tem muita luz, muito som, provavelmente ela tende a ficar irritada e em algum momento ela vai ter que descarregar isso daí, né? Então, quando eu disse que a gente ia embora, ela ficou super irritada e aconteceu tudo isso daí. Tem até um post no meu Instagram, né? Quem quiser ir lá, gente, é Blowing Menino Autista, já vai lá ler. E foi uma das cenas que mais me marcou, assim, que doeu lá no fundo, sabe? Esse dia eu chorei muito. E nesse dia, gente, eu sofri muito como mãe, porque eu queria ajudar ela de alguma forma, mas eu também não podia ajudar ela, né? Eu tinha que esperar todo esse tempo dela fazer essa descarga sensorial pra gente poder finalmente ir embora. E a gente tava sem carro também, até chamar o Uber, gente, aquela muvuca de gente passando. Era bem naquela parte de baixo, você paga o estacionamento e você já sai pra ir buscar teu carro. Então era bem aquela parte ali, todo mundo passando, a gente olhando. Então foi daquele jeito. Sophie briga com outras crianças. Então, gente, criança, eles não gostam de dividir as coisas, é normal de toda criança, com uma criança autista não é diferente, a gente não tem que olhar só pro autismo, porque antes de ser autista, né, eles também são criança, então, provavelmente vai ter alguma fase ali que eles não vão gostar de dividir nada,
Mas a Sophie de bater, gente, bater em criança, morder, nunca mordeu, nunca bateu. Ela já chegou, quando ela era mais novinha, ela dava um empurrãozinho assim, né? Quando chegava uma criança mais nova perto dela, mas de bater nunca. A Sophie gosta de brincar com crianças mais velhas ou mais novas. A Sophie sempre gostou de brincar com crianças mais velhas, gente. De 6 anos pra cima. Então, quando é criança mais novinha, ela já fica meio com aquele receio. Ela não gosta que gruda ela não gosta que puxe a roupa dela. Então, a Sophie sempre gostou de brincar com crianças mais velhas. Sobre o sono da Sophie. A Sophie, desde muito bebê, gente, desde muito bebê, que eu me lembro super bem, graças a Deus, ela sempre dormiu muito bem, não tem do que reclamar. A Sophie toma alguma medicação? E sim, gente, tem 8 meses que a gente começou com a medicação com a Sophie. Pra ela, eu também tinha muito medo. Quando eu li a bula, eu juro que eu pensei pra vocês, falei, não, gente, eu não vou dar essa medicação pra minha filha, né? Eu entrei em pânico ali. Quem me acompanhou pelo Instagram viu tudo que eu passei ali. Antes disso, eu fui um neurologista na minha cidade mesmo. E ele menosprezou tudo que a Sophie falava. Ela falava algumas palavrinhas, ele menosprezou tudo que ela falava. Já queria jogar ali 5 ml de vez. E é claro que eu surtei, gente. Eu saí de lá chorando. Eu saí, meu Deus do céu, não tem nem como explicar aqui pra vocês de como eu saí daquela sala aquele dia. Por quê, gente? Além de ser um neurologista que não conhecia ela, não fazia parte do tratamento dela, né? Porque como eu troquei de cidade, eu tive que buscar médicos novos, né? Clínica nova, foi tudo novo. Então, eu fiquei bem estarrecida com a maneira que ele tratou a gente lá naquele dia e já querer jogar medicação de cara. Então, é óbvio que eu pulei fora, né, gente? Não ia pagar pra ver. E fui atrás de outro neurologista em Curitiba, né? Que é onde ela faz tratamento até hoje com o mesmo neurologista, já vai fazer 1 ano. E no primeiro dia de medicação, gente, ela só ficou um pouquinho sonolenta, que era normal, pelo que o neurologista me passou, né? Por ser a primeira vez que ela tava tomando medicamento. Mas hoje em dia ela já não tem mais nenhum efeito colateral. Ela toma todos os dias apenas 0,2 ml. Então é muito pouco. Graças a Deus, ela começou tomando 0,25 ml. Se eu soubesse que a medicação ia ajudar muito ela, com certeza eu teria dado antes. Não estou fazendo aqui incitação para alguém dar pro seu filho. Eu acho que cada pai sabe o que é melhor pro seu filho. E tinha vários pontos ali que a medicação ajudou realmente ela, mas fica a critério de cada pai, né? Respeita a opinião de cada um. Espero que vocês respeitem a minha também. Sei que tem muitos pais que fogem um pouco desse tema, mas sim, gente, a Sophie toma medicação hoje. E desde quando ela começou a tomar, já está diminuindo a medicação pra gente fazer o desmame do remédio, porque ele não pode tirar de uma vez só. Então, a Sophie, ela começou a tomar uns 2, 3 meses depois ali, ela melhorou 100% nos pontos que ela precisava. A Sophie, ela é uma criança teimosa. A Sophie é uma criança que ela gosta muito de desafiar, gente. Ela é um pouquinho desafiadora, assim, mas nem sempre. Ó, quem que apareceu? Eu tô falando da senhora. Oi, dá oi pro pessoal. Oi. Fala tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Quer vir aqui com a mãe? Olha só, gente. Que coisa mais linda. E como eu tava falando, a Sophie, ela gosta, nesses últimos dias, assim, gente, ela tá me desafiando muito. Ela faz muita pergunta, né, Sophie? Se eu falo que não, ela fala que sim. Se eu falo tchau, ela fala oi. Tá desse jeito. De dinossauro. Parque de dinossauro, você quer ir? É. Conversa com o pessoal. Eu quero ir ao parque de dinossauro. Que mais? O que tem lá no parque? O que tem no parque do dinossauro? Você quer ir lá? Então tá bom, a gente vai, tá bom? Te amo. Te amo. Sobre um pouquinho da interação da Sophie, gente. Ultimamente ela está interagindo muito bem com as crianças, com adultos, com todo mundo, né? Ela consegue se envolver ali nas brincadeiras, mas ela gosta também de ficar um pouquinho ali mais reservada no cantinho dela, né? E somente quando é com crianças maiores mesmo que ela se interage mesmo, ela corre atrás, tanto que a gente foi pra chácara esse final do ano. Nos 2 últimos anos eu passei trancada no quarto, gente, porque quando chegava na hora da revelação do amigo secreto, a Sophie chorava muito, ela gritava, gente, tanto que eu tinha que tentar fazer ela dormir antes, né? Passava a virada no Natal trancada no quarto, porque não dava, gente, realmente não dava. E esse ano foi totalmente diferente, foi um ano que eu aproveitei muito, super aproveitei a chácara. Como vocês puderam ver ali, né, eu pude ajudar bastante a minha família, me envolver mais, né, com as coisas ali da chácara no dia a dia. A Sophie, ela brincou muito com as crianças, foi no tobogã, foi na piscina, então ela tava interagindo super bem, ficou bem à vontade, bem solta, né?
É óbvio que eu ficava dando aquelas bisoiadas, né, pra ela não aprontar. Mas ela ficou super à vontade. E é isso então, gente. Respondi algumas das perguntas que mais me fazem sobre a Sophie. E se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Curte, compartilha com as suas amigas, que vai ajudar muito a gente aqui. E se você tem alguma pergunta pra fazer pra gente, com certeza a gente vai fazer um outro vídeo, né? Uma segunda parte aqui. Deixa aqui no comentário abaixo que a gente vai estar respondendo aqui pra vocês outras perguntas relacionadas a Sophie sobre o autismo também. Vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!